Olá, gente bonita e abençoada, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos falando acerca da mensagem e da palavra do Senhor, não é verdade? É um prazer muito grande, eu quero desde já agradecer por essa oportunidade de você estar nos acompanhando e pedir aquela sua ajuda, né? Dá o seu like, dá a sua curtida aí. Quando você dá o like, compartilha e aperta o sininho para receber as nossas mensagens em tempo real, quando nós as enviamos para o YouTube. Além de tudo isso, você vai estar nos dando relevância, fazendo com que o YouTube entenda que as nossas mensagens são relevantes. Com isso, o maior número de pessoas são alcançadas. De repente você está aí em casa, em algum lugar, e queira ganhar alma, ajudar a obra de Deus. Essa é uma forma de você estar incentivando, ajudando, fazendo parte dessa família. E compartilhe com o máximo de pessoas que você pode compartilhar. Amém? Será um prazer ter você juntamente conosco nessa caminhada. Aí nos comentários você pode colocar o seu nome, seu pedido de oração, fazer a sua consideração, usar os comentários para fazer de repente ali o pedido de uma mensagem. De repente ali a gente pode fazer um vídeo explicativo sobre um assunto, uma dúvida. Ou seja, é uma forma de estarmos pertinhos uns dos outros. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida tremendamente. Ó, um beijão no coração e vamos a mais uma mensagem da palavra de Deus. Olá, meus queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus. Mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui ministrando essa palavra de bênção, essa palavra que transforma, não é verdade? Eu quero já agradecer a oportunidade de estar aí adentrando na sua intimidade, mas eu creio que essa oportunidade que Deus está nos dando, única, eu tenho certeza que vai promover um grande milagre, uma grande vitória para você. Amém? Eu quero já iniciar essa programação de hoje aqui mandando um abraço para a dona Rita de Cássia, lá de Sergipe. Aqui também seu Daniel Marcos da Silva, de São Paulo. Vitor Hugo de Oliveira, também da cidade de São Paulo. Pedro Paulo Martins, aqui do Rio de Janeiro. Silvana, aqui do Rio de Janeiro. Elias, também da cidade do Rio de Janeiro. Tem tanto nome aqui, são as pessoas que acompanham essa obra, que fazem esse ministério ter continuidade. Eu quero já mandar um abraço para todos vocês. Se você está nos acompanhando e não tem enviado aí o seu pedido de oração, pode usar aí os comentários para fazer o seu pedido, mandar ali o seu nome, o nome da sua família. Nós vamos estar colhendo, colocando no livro das orações e orando em nome de Jesus. E eu creio imensamente que assim como na vida dessas pessoas o Senhor tem feito maravilhas, Ele vai fazer na sua vida também em nome do Senhor. Ele é fiel, não é verdade? Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Irmãos, antes de ministrarmos a palavra de Deus para você, eu já quero te fazer aquele pedido especial. Dá o seu like, o seu joinha, dá aquela sua curtida de sempre. Isso nos faz permanecer no YouTube, faz com que o YouTube entenda que os nossos vídeos são relevantes, são palavras que são abençoadoras. Então, quanto mais você dá like, compartilhar e aí apertar o sininho, você vai estar recebendo aí as mensagens. Toda vez que nós postarmos algo, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Irmãos, hoje nós vamos falar de uma palavra simples, uma palavra bem objetiva, prática. Muitas das vezes nós nos limitamos mediante as situações porque aceitamos justamente o parecer do próximo, aquilo que o próximo enxerga acerca do nosso respeito. Talvez você lutou a tua vida toda, acertou a vida toda e de repente cometeu um delito, uma falha, um erro. Todos nós estamos sujeitos a isso. Já viu que quando as pessoas vão de repente rotular você ou se lembrar de você, elas não vão se lembrar de todo acerto de todos os anos, vão lembrar sempre do erro. O mundo em que nós vivemos é dessa maneira, ele é cruel. Ele nos marca, nos rotula. O sistema que rege esse mundo a qual nós vivemos é dessa forma. E muitas das vezes, irmãos,
Deus ele já está com o milagre, com a vitória já pronta para manifestar, mas falta um despertar. Falta, sabe, algo, uma chave que para abrir a porta para que ele entre e faça a vitória se manifestar. E eu lendo sobre isso e buscando sobre isso, orando, Deus me fez lembrar sobre a história de um dos seus apóstolos, Mateus, o apóstolo Mateus. A história você deve conhecer. Era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E o que era, na verdade, essa pessoa, ou o que era esse título que ele possuía? Era um judeu que ele trabalhava para Roma. E ele colhia os impostos que Roma colocava sobre Israel. E os judeus, quando enxergava um outro judeu trabalhando dessa forma, para eles era traição. Mas ninguém sabe, na verdade, o que se passava dentro da vida de Mateus. Ninguém sabe, na verdade, o que se passava dentro do coração dele ou qual a realidade de sua intimidade. É como hoje, de repente as pessoas olham para você e deduzem algo sobre a sua vida, mas não sabem de fato o que você está passando. Não conhecem o teu interior e nem tampouco conhecem a sua intimidade. Mas o mundo, com certeza, ele tem o prazer de levantar pessoas que venham apontar o dedo para você, apontar o dedo para a sua vida, apontar o dedo para a sua ferida, lhe acusar, te perturbar, porque é assim que o mundo trabalha. E quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema, esse sistema que ele é governado literalmente pelo inimigo das nossas almas, inimigo de Deus. Porque Deus ele é o nosso verdadeiro e único amigo. E Ele quer que nós venhamos viver uma vida abençoada. E quando eu falo viver uma vida abençoada, e quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de você dormir pobre e acordar rico, mas você ter paz de espírito, é você lutar, sim, e vencer, é você colocar a mão em meio às situações de dificuldade e tudo que você tocar dá certo. Pega uma história, ou não sei se você até já viu até na internet algum vídeo de um grupo de pessoas que fazem uma fileira e falam no ouvido da outra um assunto. E essa que ouviu tem que passar para da frente. Aí lá no final, na última pessoa, o que foi falado pela primeira está completamente distorcido. Talvez você já viu esse vídeo. Talvez você já ouviu algo semelhante assim. Assim é o nosso dia a dia. Um fato ele ocorre aqui, uma situação ocorre aqui agora. E quando essa situação ela ocorre aqui agora, o mundo faz questão de pegar isso e distorcer. Fazer com que a verdade ela seja mentira e que a mentira ela seja propagada. Esse é o papel do inimigo. Mas o que eu tenho que fazer? Primeira coisa eu tenho que entender o seguinte: eu não posso ir pela cabeça dos outros. Eu tenho que me alimentar a minha alma, me fortalecer e ir pela direção que Deus ele tem para a minha vida. Amém? A palavra de Deus ela fala sobre a conversão de Mateus em três evangelhos, né? O evangelho de Marcos, quando você lê o evangelho de Marcos, lá no capítulo 2, versículo 13 e 14, você vai ver que quando ali Marcos apresenta a conversão, o chamado de Mateus, Marcos ele faz justamente, ele detalha justamente que Mateus, na verdade, Levi, que era o nome original, né, o nome judeu dele, o primeiro nome, o nome de nascimento, que Levi era filho de Alfeu. Marcos ele fala justamente sobre a forma tradicional de apontar alguém. A tradição, a cultura, normalmente para o judeu ser lembrado como filho do filho, né? Sendo apontado que honrando a tradição, a herança, honrando na verdade a paternidade, honrando na verdade, isso é cultura. Isso é cultura. Muitas das vezes nós somos lembrados pela cultura nossa. Muitas das vezes você está aqui me acompanhando e você de repente não é conhecido pela pessoa que realmente você é, mas pelo hábito cultural, pelo costume, sabe? Talvez as situações já se acostumaram a te chamar de uma certa forma que não é a realidade de Deus para a tua vida. Só que você não pode se colocar debaixo disso. Você tem que buscar algo novo de Deus para a tua vida. Tem que haver uma mudança, uma transformação.
Levi estava sentado lá, trabalhando, na banca, recolhendo os impostos. Jesus, quando passou ali, olhou para ele e disse para ele: venha, siga-me. Seguir a Deus não é algo fácil, mas é abandonar a banca, é não se importar com o que os outros estão falando e não parar de caminhar seguindo o mestre na direção em que o mestre ele for. Talvez você tenha se importado muito com o que os outros estão falando. Talvez você tenha se importado muito com o que os outros estão falando e tenha se afadigado muito na banca em qual você está sentado e não tem seguido o mestre na direção em que ele está caminhando. Olha como a mesma história sendo contada com uma outra ótica tem uma conotação diferente. Evangelho de Lucas. Lucas diz que quando Jesus ele vê Levi e chama Levi e diga: segue-me, venha, segue-me. Lucas não relata Levi, filho de Alfeu, porque Lucas não era judeu, não tinha aquela tradição, aquele costume. Lucas era grego, e o grego dava importância a muita posição. Lucas era médico, e Lucas coloca: estava ali Levi o publicano, ou seja, está falando de uma pessoa que tinha uma posição, uma pessoa pública, uma pessoa que tinha um destaque naquela situação, naquela região, naquele momento, naquela circunstância ali. Vamos colocar o destaque naquele fato. Jesus não estava chamando de repente outro Levi que porventura pudesse estar ali, mas era o publicano. Muitas das vezes você talvez tenha sido aí, sabe, rotulado ou até mesmo criticado pela posição que você assume. Talvez onde você trabalha, onde você convive, onde você aí congrega. Eu não sei qual a posição que você assume. Eu não sei qual a posição em que você se encontra, talvez lá no seu trabalho, lá onde você de repente está aí lutando para vencer essa luta, ou na sua casa, eu não sei. Talvez as oportunidades não tenham chegado até você, porque talvez para a ótica daqueles que estão do outro lado, sabe, é comum eles olharem para você e te colocarem numa posição inferior. Se lembra de Zaqueu quando ele tentou ver quem era Jesus? A Bíblia diz que a multidão tentou impedi-lo de chegar até o mestre, até o seu objetivo. Se lembra do cego Bartimeu quando ele tentou chegar até o Senhor e clamou? A multidão tentou calá-lo, porque na ótica da multidão ele não tinha capacidade, o mestre não poderia atendê-lo, o mestre estava muito à frente, distante de atender aquele homem que estava à beira do caminho. É como eu falei, o mundo ele vai sempre tentar te colocar numa posição inferior, diminutiva, mas Deus ele te coloca sempre exaltado. Lucas ele conta a mesma história. Levi, não o filho de Alfeu, porque ele não conhecia Alfeu e não dava a tamanha importância aos costumes judaicos, porque ele era grego, mas o publicano era esse que Jesus tinha chamado. Jesus não olha para a posição que você alcança. Você pode ser o último da fila. Quando ele tem algo contigo, irmão, ele te tira de trás das malhadas e coloca você para assentar com os príncipes. Essa é a história de Davi. E na Bíblia você vai ver tantos e tantos que Deus fez a mesma coisa, e ele diz que ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. E quando a gente pega a mesma mensagem, a mesma história, o mesmo fato, sendo contado por ele mesmo, Levi, Mateus, a gente se maravilha com as palavras desse homem. Porque, ao contrário dos outros apóstolos que o apresentam como o Levi da tradição ou o Levi da posição de publicano, Mateus conta a mesma coisa que Marcos e Lucas contaram sobre Jesus chamá-lo. Mas, ao invés de Mateus escrever lá no capítulo 9, lá no versículo 9, que o seu nome era Levi, Mateus já lhe apresenta como Mateus. E ele, quando Jesus o chama, diz: Mateus, venha, segue-me. Eu quero ler para você, capítulo 9, lá no versículo 9 diz assim: e passando Jesus adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Levi quer dizer unido, mas Mateus quer dizer presente de Deus. Quando Jesus chama Mateus,
chama Ele. Jesus não estava dizendo, eu quero que você tenha uma união comigo. Jesus estava dizendo, você é um presente do meu Pai. Jesus não estava dizendo, eu não quero apenas que você esteja do meu lado. Eu quero que você assuma o que o meu Pai, Ele faz e Ele fez por você. E hoje essa palavra eu trago para você. Não sei a situação que você se encontra, qual o seu costume, a sua cultura, o que falam de você. Não sei qual a sua posição, onde você está, o que fizeram contra você, o que disseram de você. Mas hoje Deus ele não está te propondo uma irmandade, uma união. Deus está dizendo para você, você é um presente. Oh, meu querido, minha querida, se você soubesse o que Deus está te propondo nessa hora e assumisse, faça como Zaqueu, se levanta, larga tudo, esqueça o que estão falando, limpa o teu coração, guarda o teu coração em Deus, joga essa mágoa fora, segue aquele que, em novidade de espírito, te chama como um presente. Viva o novo de Deus na sua vida e receba a sua vitória. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, para a glória de Deus Pai.